Estamos ao vivo aí em mais uma live dentro do LabMap. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o pessoal do Brasília, andando nos eixos. O João Pedro está entrando aqui. Bom dia, gente. Eu vou aceitar. O som tá bom, a imagem tá boa. Puderem dar um ok. Oi, Vans. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Acertando a câmera, que é sempre um pouco no improviso. É verdade. O Irá tá entrando aqui também, o pessoal da Pezito. Muito bom. O Irá deve estar conectando aí agora também. Olá, bom dia. Agora sim. Estão me ouvindo aí? Sim, tudo certo. Ah, beleza. Bom, começando a semana aí, com mais lives, né, junto com vocês, estão participando do LabMap, que é uma iniciativa, né, dentro do projeto Como Anda, que contemplou aí, né, 10 grupos, 10 equipes pelo Brasil para implantar diversas ações, ideias e projetos para melhorar, né, a caminhabilidade do Brasil nas nossas cidades, espalhar essas ideias aí por vários cantos. Hoje a gente está aí viajando para Brasília, né? E para nós é um super orgulho poder acompanhar de perto, aprender muito nesse processo com vocês também e ver, né, de pertinho tudo isso que está brotando e está surgindo desde quando a gente começou lá em março, né, do LabMap. Bom, né? Ao meu lado, né, tem também a Vans, que representa a Calçada SP, a Silvia, do Corrida Amiga, e a Paola, do Caraminhola. Então, são essas 4 organizações aí, né, que estão por trás aí do Comanda, com o apoio do SESC, que é o Instituto Clima e Sociedade. E aqui hoje a gente está com a equipe do Brasília Anda nos Eixos, com o Irá, que é ativista da mobilidade e usa bicicleta como meio de transporte há 20 anos e não tem carro por opção. É criador do blog Brasília para Pessoas, colaborador do portal Mobilize e foi coordenador do ONG Rodas da Paz e é voluntário do Bike Anjo. Entre as atividades recentes, ele atua na rede Urbanidade, apoiada pelo Ministério Público, inclusive em vistorias sobre as condições de acessibilidade na rodoviária do Plano Piloto e nas passagens subterrâneas do Eixão. Estou consultando a minha colinha aqui. Aí a gente também está aqui com o João Pedro, que também é ativista pela mobilidade ativa e atua com pesquisa sobre emissões veiculares e acessibilidade urbana, junto ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e colabora como voluntário na Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, Ciclo Iguaçu e Bike Anjo DF. Então a gente tem uma mistura boa aí que dá bastante caldo para a gente incentivar a mobilidade ativa, né? Bom, para a gente começar aqui, então, dar continuidade, né, à nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, uma frase de quebra-gelo, como é que vocês estão chegando, como é que tá, o que tá vivo aí em vocês? Pode começar, legal. Beleza, vamos lá. Bom dia aí, né? Uma honra aí esse convite, essa oportunidade, né, da gente papear aí sobre a cidade, enfim, sobre caminhabilidade. Assim, acho que a minha frase inicial é de otimismo, né? Claro, a gente vive um período difícil aí, enfim, de pandemia, de mortes, mas assim, existe o outro lado aí de um potencial, né, do que a cidade, as pessoas estão mais, estão aproveitando mais as áreas livres, né? Aqui em Brasília, sempre que eu saio, eu percebo muito mais gente aí no espaço livre, nos canteiros, o eixão do lazer que abre para as pessoas aos domingos, cada vez com mais gente, mais crianças pedalando, caminhando. Então, assim, eu acho que
existe um potencial muito grande, apesar desse momento triste, mas então acho que é isso, acho que o ativismo aí, de certa forma, precisa ser fortalecido para a gente realmente buscar cidades mais humanas, e Brasília, que tem essa tradição automotiva muito forte desde a origem, a gente precisa repensar e sensibilizar as autoridades, os gestores públicos. E esse nosso projeto, acho que vem nessa linha, realmente, de trazer uma luz aí, trazer, por meio de um projeto ali piloto, local, mas que é uma luz, assim, uma sementinha que a gente quer plantar para ter uma cidade realmente mais caminhável. Isso. Oi, gente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui discutindo esse tema tão importante com vocês, tão rico, e como o Irá comentou, a gente sempre procura, né, nos nossos ativismos pela mobilidade ativa, questionar a forma de cidade que a gente vive, né, a todo momento, e acho que especialmente nesse período de pandemia, a gente tem um agravamento das desigualdades, e também quando a gente olha para o contexto da mobilidade ativa, isso fica também bastante forte, bastante marcado, né? Porque cada vez mais a gente precisa pensar em deslocamentos saudáveis, em deslocamentos seguros, em deslocamentos que melhorem a atividade física e as condições de saúde da população, e também consigam promover um distanciamento social. Então é um apelo também que a mobilidade ativa ganha nesse período bem difícil de pandemia, e também, sempre quando a gente olha para esse contexto de saúde pública que a gente está vivendo, né, tem uma pauta muito forte, que é a gente, de fato, escutar a ciência, escutar os estudos, escutar o que se coloca de projeção. Então, da mesma forma com que a gente olha medicamentos, vacinas, a gente olha para essas vacinas das cidades que a gente precisa ter, né? Então, essas propostas que a gente está vendo nessas diversas iniciativas desse grande projeto que a gente está fazendo parte, é justamente isso, assim, né? Pequenos remédios, pequenas soluções para resolver uma série de problemas, né, com base em estudos, com base em segurança viária, em mobilidade urbana, né? Então, acho que é um contexto muito especial que a gente está vivendo, e quando a gente está nesse grupo de várias iniciativas do Brasil inteiro, assim, de uma certa forma também é bastante inspirador, assim, a gente dividir essas histórias, os sucessos, né, e as dificuldades também. Muito legal aí a abertura de vocês. Eu concordo em grau, número e gênero com tudo que vocês falaram, e também me sinto muito inspirada de poder fazer parte, né, de todo esse grupo e a gente poder trocar. E eu ouvi esses dias uma frase de uma professora minha que ela falou: muitas vezes a gente encara, né, os desafios que a gente tem no dia a dia como problemas, mas muitas vezes tem muitas oportunidades para a gente reinventar a forma como a gente está fazendo as coisas, e é isso que eu sinto muito que a gente tá fazendo, né, aqui no Lago. E aí, já entrando um pouquinho mais, né, em vocês, assim, eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, quem faz o Brasília Anda nos Eixos, no que vocês já são aí faixa preta, que vocês já fazem super bem, o que vocês ainda estão engatinhando, né? Como que é, assim, esse processo dentro do Brasília? Então, a gente conseguiu montar um grupo aí legal, multidisciplinar, né? Então, além de mim, do João Pedro, tem a Maria Lúcia e o Henrique. Então, assim, é muito legal juntar essas experiências, vivências, né? A Maria Lúcia é aqui de Brasília, é cadeirante, então tem um olhar especial para acessibilidade. O Henrique lá de Curitiba é designer, né? Tá fazendo um trabalho legal aí de desenho, de mostrar como é que seria a nossa solução. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade aí, né, de realmente juntar, né, vivências, experiências, né, e tentar colocar em prática, né, o nosso projeto, né, é de urbanismo tático, mas na verdade ele depende da execução aí pelo governo local. Então, assim, eu acho que a gente tem uma história legal aí de ativismo, de campanha, inclusive a gente fez uma mobilização, o João Pedro participou também em 2019 para pedir a revitalização das passagens subterrâneas ali do Eixão, né? O Eixão é a nossa via expressa aqui, com um limite de 80 km por hora, bem hostil, e a travessia por baixo, essas passagens estão abandonadas há muito tempo, então a gente fez uma mobilização, né,
com pressão virtual aí. A gente também fez uma sensibilização na época, uma capacitação do pessoal lá da rede, do Nossas. Então, assim, a gente tem conseguido avançar, tem conseguido se capacitar. Eu acho que essa está sendo mais uma ótima oportunidade, né, de juntar pessoas que já têm muita bagagem. E então, assim, eu destacaria como ponto forte isso, né, essa experiência, esse ativismo, né, e esse olhar diferente, que eu acho que a Maria Lúcia aí representa muito bem esse olhar mais sensível de uma pessoa realmente que tem mais restrição aí de mobilidade. Mas, por outro lado, falando agora um pouco do desafio, um que eu destaco, que é muito forte aqui, né, em Brasília, essa questão que tem muitos órgãos envolvidos, né, então, num ponto ali específico, e a gente tem buscado o diálogo, então envolve tanto o Departamento de Trânsito, o DETRAN, quanto a administração regional, que é uma espécie de subprefeitura, Secretaria de Mobilidade, o próprio IFAM, que está na área tombada. Então, assim, a gente realmente tem alguns desafios, e a gente está tentando fazer essa interlocução, né, com o governo para tentar tirar a ideia do papel, né? E eu acho que, assim, acima de tudo, a sensibilização com uma cidade diferente, né? Acho que Brasília, um dos entraves maior é essa cultura do carro muito arraigada, o desenho urbano, o desenho viário, sempre para aquela coisa da velocidade, aceleração. Então, acho que essa parte de sensibilizar não só o projeto em si, o desenho ali, mas a parte de se convencer de que outra cidade é possível, mesmo aqui na cidade feita para automóvel. Assim, acho que isso que o Irá comentou acho que é bastante forte, assim, do projeto Brasília para Pessoas, né? Eu ajudei o Irá em algumas iniciativas, mas, assim, o Brasília para Pessoas tem muito mais ações, né? Vários levantamentos, né? E o que eu vejo bastante, assim, é que quem de fato mostra todos esses problemas é o ciclista, são os pedestres, são as pessoas com mobilidade reduzida que estão circulando todos os dias na cidade com condições bastante precárias de mobilidade. Então, a gente tenta, dentro das nossas limitações, capturar algum desses problemas, né? Quando a gente captura, a gente divulga, a gente mostra, a gente questiona, poxa, será que tem que ser assim? Será que tem que ser assado? Então, acho que esse projeto, assim, e a iniciativa do Brasília para Pessoas, né, assim como várias outras ações e projetos na área de mobilidade ativa, vem de fato para questionar, assim. E acho que respondendo um pouco, assim, eu vejo que tem algumas coisas, assim, que a nossa equipe se complementa bastante, assim. Então, tem algumas coisas que eu estou bastante engatinhando, tem outras que eu já caminhei um pouco e entendo um pouco mais. Então, acho que, assim, particularmente, né, na parte, assim, em temas que envolvem conceitos de mobilidade urbana, né, viagens, os deslocamentos que as pessoas fazem, né, a questão dos modos de transporte, né, de que modo que essa dependência pelo transporte motorizado está instalada na cidade, como ela se reflete e, de uma certa forma, como que ela é incentivada de formas indiretas, através de obras e projetos ou restrições de mobilidade para quem quer se deslocar de forma ativa. E isso, assim, acho que a gente está com esse tema bastante fresco, assim, né, isso ocorre enfim, todas as cidades no mundo, né, e acho que algumas coisas que a gente está engatinhando e acho que o projeto também vem, de fato, bastante para colaborar, como a gente consegue dar um encaminhamento nisso, né? A gente sabe que existem dificuldades enormes, né? Mesmo se a cidade não é toda tombada como Brasília, né? Existe algumas barreiras de legislação, né? Existem receios mesmo por parte do poder público, né? Poxa, será que se eu botar uma faixa de pedestre aqui, as pessoas não vão querer atravessar? Porque hoje a gente tem uma lógica, né, de mobilidade ativa, deslocamento a pé, por bicicleta, assim, bastante proibitiva, assim, né? Então, se eu, enquanto poder público, preciso garantir a segurança de pedestres, e como aqui não tem segurança, eu vou proibir a circulação. Então, essa é a lógica que muitas vezes tem, né? Então, tem muito questionamento da circulação de ciclistas em rodovias por conta disso. Então, prefere-se proibir do que dar uma opção segura.
Então, acho que o nosso desafio é poder mostrar de forma sutil que a gente precisa mudar essa lógica, assim, né? Então, o nosso problema em especial, assim, a gente está mostrando, olha, já tem gente passando, né? Assim, não é a gente proibir ou porque já não passa ninguém, não, já está passando gente, né? O problema ele já ocorre, a gente tem claramente todas as marcações de onde todo mundo passa, a gente foi lá a campo, então a nossa dificuldade de fato, né, como a gente sai dessa lógica proibicionista que tem de circulação, né, do uso naquelas travessias em que a gente está trabalhando com o projeto e vai para uma lógica do tipo, poxa, como a gente pode melhorar um pouquinho alguma coisa, né? Como que a gente consegue avançar nisso? Então, essa parte de apresentação de projeto, diálogo e a gente conseguir colocar essas sugestões de forma bastante sutil e colaborativa, assim, construtiva, acho que está sendo um desafio, assim, um aprendizado muito grande para mim, em especial, assim. Tudo é só aproveitar, Mari, que o João Claro. Pedro falou essa questão da ida a campo, né? A gente já foi aí uns 3 ou 4 vezes, a gente conversou com as pessoas, e assim, é muito claro, né? O caminho ali está demarcado, né? Não existe calçada ali, o caminho, né? O que a gente chama caminho de rato ou linha de desejo, realmente está ali, onde as pessoas acabam passando. E é isso, assim, é proibitivo não só para um cadeirante, para um cego, mas até para uma pessoa realmente, né, com plenas condições físicas ali. É um local ruim, né? E aí, assim, a pessoa, né, o local ali ao longo do eixinho onde é a nossa proposta de intervenção, em tese, a pessoa teria que ir lá andar, né, até o meio da quadra comercial, atravessar na faixa, que muitas vezes tem barreiras no caminho, para depois voltar. Então, assim, acho que é bem nessa linha do que o João Pedro falou, né, de você, em vez de proibir, você viabilizar, né, se está ali demarcado, né, por que não garantir esse caminho e humanizar, né, até para aproveitar esse fluxo maior de pessoas, né, não só o fluxo de trabalhadores no dia a dia, mas o fluxo também de fim de semana, que muitos moradores, né, aqui da área central também têm se deslocado para fazer caminhada, para correr, ciclistas. Então, acho que é esse princípio de você usar as soluções que estão aí, né, seja de garantir a calçada, seja de reduzir a velocidade, que para a gente aqui é um desafio muito grande, né, uma cidade aí cortada muitas vezes por vias expressas, então, sinalização, seja pintura, seja sinalização vertical, placas. Então, os elementos estão aí. Eu acho que é questão de mais ter vontade, falar, não, vamos fazer o piloto aqui e realmente ver se vai funcionar. Então, a gente entrevistou as pessoas realmente se incomodam, né? Lamentam aquela condição ali hostil ainda, né? Então, a gente realmente, essa perseverança realmente de ir no sentido de uma cidade humanizada. Muito interessante a fala de vocês, porque me veio muito uma visão, né, de que ainda trabalhar o apelo à mobilidade ativa dentro do planejamento é uma visão ainda muito fragmentada, né? E a gente justamente quer trabalhar com essa visão mais holística, né, de que tudo que a gente faz na cidade vai impactar a vida das pessoas, como elas se deslocam, como elas vão escolher se deslocar, né? E aí da fala de vocês, assim, fica muito vivo para mim o desafio, não só de vocês, mas do que a gente acompanhou dentro do Lab, dessa construção dessa narrativa, né, dessa sensibilização, desse engajamento com outros públicos, porque às vezes a mudança gera um desconforto, né? Então, como que a gente testa, né? A gente vê o que deu certo, o que não deu, para justamente encaminhar para mudanças mais concretas e que vão impactar de maneira positiva no bem-estar das pessoas, na maneira com que elas se deslocam, porque isso está ligado a clima, educação, acesso à cidade, né? E quando a gente começa a olhar para esse tema de uma forma mais ampla, todas as camadas vão se complementando, né? E considerando, né, todo o trabalho que vocês já tinham, né, dentro do Brasília para Pessoas, até dentro do Bike Anjo, quando vocês viram, né, a chamada do Lab aberta, o que motivou vocês a construírem esse projeto, né, já considerando todo esse histórico que vocês contaram aqui para a gente? Eu acho que assim, acho que sim, principalmente a troca de experiências, né? Como eu já tinha participado daquela capacitação lá do Rede Nossa, que surgiu a pressão virtual pelo bonde da campanha Pedestre Pede Passagem.
Então, assim, eu acho muito interessante esse tipo de modelo, né, de você colocar as pessoas, né, conectadas para conversar, para trocar ideia. Então, assim, eu acho que é isso, né, o ativismo precisa ganhar força e trocar experiências, né, acho que compartilhar tanto os acertos quanto os erros. Então, assim, eu acho que a motivação foi nesse sentido, né, de ter gente, enfim, já conhecia muito a Silvia, né, Corrida Amiga, já tinha contribuído aí com a Calçada Cilada, né, ela já tinha vindo aqui, já tinha feito algumas ações juntos, então, é, às vezes a gente se sente meio sozinho, né, acho que eu mesmo, às vezes ali, né, eu que escrevo mais no blog Brasília para Pessoas, e assim, a ideia é ter um espaço aberto, né, então, veio o edital, né, fui chamando aí, chamei o João Pedro, depois Maria Lúcia, depois veio o Henrique, então, eu acho que é isso, você conseguir realmente juntar forças, né, que às vezes parece aquele trabalho muito formiguinha, assim, chamar mais formiguinhas, né, juntar com o formigueiro aí de São Paulo, que já é bem fervilhante, né, então, assim, eu acho que é isso, criar rede, né, que o Como Anda, acho que é isso, né, então, assim, no sentido de juntar força e trocar experiências, tanto erros quanto acertos, acho que foi a motivação principal e com certeza a gente está vendo agora os frutos, né, depois de alguns meses, né, a gente conseguiu fazer a pesquisa de campo, a gente está soltando um vídeo, já está inclusive no YouTube o vídeo aí que a gente fez, né, do projeto. A gente, naquela parte narrativa, a gente inclusive criou o personagem, aí, o Zé Candango, que é um cadeirante que vem de longe, né, que representa o nosso desejo de uma cidade humana que seja acessível para o trabalhador, que, né, se desloca por muito tempo. Então, a gente vê o fruto, né? Eu acho que isso, o desejo lá no início agora tá dando frutos. Isso é bem legal de ver. E assim, acho que complementando um pouquinho também que o Irá comentou, assim, é, a gente, é, a gente tem um pouco dessa ideia com a gente, sim, mas de uma certa forma a gente também aprendeu muito ao longo desses vários encontros do projeto, que é de fato o poder de uma pequena história, o poder de um caso de sucesso, assim, para a gente poder, né, questionar esse modelo de cidade. Então, por exemplo, né, a gente vê um exemplo agora que me veio à cabeça, né? A gente está na época de Olimpíadas, o Brasil está ganhando medalha, então qual é o poder, né, dessas coisas para que tenha diversos desdobramentos, né, nas cidades brasileiras, nas políticas de incentivo ao esporte. E quando a gente olhou esse projeto, né, eu sempre comento assim, né, tanto com o meu ativismo pela mobilidade ativa como o meu trabalho, eu falo assim, eu faço um monte de coisinha diferente e tal, mas na prática eu quero que todas as cidades tenham menor dependência pelo automóvel, tenham um melhor transporte público e se desloquem mais a pé e de bicicleta, assim, né? Então tudo que eu faço, no fundo, eu quero que tenha algum desses tipos de resultado independente, né, de qual cidade que a gente está discutindo. E nesse projeto em especial, né, quando a gente apresentou para os órgãos públicos aquela ideia de uma travessia de pedestres para melhorar a acessibilidade no local, o que foi comentado que eu achei muito engraçado foi assim, não, mas aí vocês estão questionando esse modelo rodoviário que passa na cidade, mas é exatamente isso. A proposta é realmente questionar, e quando a gente pensou nessa forma de questionar, a gente olhou de fato nesse projeto que pode ser replicado, nesse case que pode ser um case de sucesso, porque a gente sabe que assim, é muito mais difícil a gente não só mobilizar, mas a gente trazer uma discussão de como, assim, como a gente vai conseguir tornar Brasília melhor para os modos ativos, né? Como a gente vai diminuir essa dependência pelo automóvel. Essa é uma discussão enorme. Então, a gente trazer essa discussão que muitas vezes não tem um projeto piloto, algo prático, assim, acaba sendo muito difuso, as coisas podem se perder no meio de uma imensidão de temas, assim. Então, a gente pensou, não, vamos questionar uma travessia, mas, assim, a gente sabe que no Plano Piloto de Brasília tem 32 travessias mais ou menos do mesmo desenho. Então, assim, vamos fazer uma, né? Vamos fazer uma. Se der certo essa, nossa, ó, sabe, a chance da gente ter isso em todas as outras, assim, é muito mais fácil, assim. Então,
acho que essa motivação do projeto veio também assim, poxa, é só uma travessia que vocês estão discutindo? De fato, nesse momento é só uma, mas a gente está pensando nas outras 32, assim, que tem o mesmo tipo de comportamento, né? Então, acho que o potencial de replicação que a gente tem nesse contexto de Brasília, de uma cidade planejada, acho que é uma motivação também muito grande, né? E só rapidinho, tem um outro aspecto também que muitas vezes se fala nessa travessia do eixão leste-oeste, né, que seria pela passagem subterrânea. E a gente trouxe essa proposta que é norte-sul, né, que é paralelo ali ao eixinho. Então, assim, também é inovador, que assim, já está ali, estão ali as linhas de desejo, tudo, mas nunca se falou, inclusive na conversa que a gente teve aí, a última, né, com os órgãos aqui do governo, foi interessante, né, que o próprio representante falou, poxa, eu nunca tinha visto algo assim. Então é isso um pouco, né, de dar aquela cutucada. Por que não fazer algo? Porque sempre se fala travessia leste-oeste, passagens abandonadas, mas ali é uma travessia que está bem demarcada e realmente não existe nenhuma iniciativa ali realmente para melhorar. Então, vem nesse sentido, né, de ter o urbanismo tático, ter uma ação piloto ali e resolver esse problema que está bem claro, está bem demarcado, né? E até queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre como foi esse processo de pesquisa, né? Que vocês foram a campo, entrevistaram as pessoas, assim, isso se confirmou? Quanto que vocês entendem que essas pesquisas, né, podem ajudar na justificativa, na construção de narrativa para o poder público, por exemplo, né? Se essa questão, essa articulação, esse diálogo com o poder público hoje, nesse momento, é o principal desafio que vocês estão enfrentando dentro do projeto? Acho que eu Fala posso aí, João comentar um Pedro, você é o cara pouquinho. da pesquisa. Assim, o que a gente... Assim, é claro que a gente já observou, olhou muito aquele local, assim, então a gente tinha algumas ideias, né, do que seria de fato os problemas, assim, mas assim, o que acho que foi interessante, assim, para a gente mostrar no questionário, e nessa pesquisa, assim, foi também uma ideia de quebrar alguns paradigmas, assim, então, assim, às vezes as pessoas olham aquele local ali, né, muitas vezes sem ter alguma pesquisa, sem às vezes ter algum, algum respaldo, elas podem comentar, poxa, mas ali não passa ninguém, ou se não, aí só passa pouca gente, só usam para lazer, são os moradores ali do local mesmo, ou se não, ali não tem muito risco, ou os problemas que a população ali enfrenta são outros tipos de problemas que não são esses. Então, acho que, assim, essa pesquisa foi muito importante, assim, para a gente poder avançar com certo tipo de discussão, né? Porque acho que, assim, quando a gente começa a discutir o problema, vem aquela pergunta, quem passa lá? Em que horas que essas pessoas mais ou menos passam? Então, fica aquela discussão, assim, um pouquinho assim, surgem algumas dúvidas, né? Então, a gente perguntou, primeiro, assim, né? Quais são os motivos que as pessoas se deslocam naquele local? Então, a gente viu que a maior parte se desloca para trabalho. Então, também, assim, né? Quando as pessoas estão, inclusive, circulando por lazer, as pessoas estão correndo, a gente nem conseguiu parar. Poxa, a pessoa está correndo ali, a gente não vai interromper, a gente também, a gente não vai interromper a corrida da pessoa ali também, só para aplicar essas pesquisas, mas a gente identificou isso, né, e assim, as pessoas que circulam lá também são muita gente que trabalha ali na região, né, ali próxima, mas mora na região metropolitana ali, né, fora do plano piloto, então também, assim, né, poxa, é uma obra que não só beneficia a população que está ali no entorno, que usa mais aquela travessia como lazer, mas também quem mora em regiões bem mais afastadas da cidade, que precisa pegar transporte público nos pontos mais próximos, então acho que uma justificativa também importante poxa, passa bastante gente lá de várias idades, passa homens e mulheres, e a gente perguntou também quais são os principais problemas que as pessoas enfrentam. E, assim, o que foi
um resultado assim, bastante importante, assim, que poucas pessoas colocaram que nenhum problema existia. Se eu não me engano, menos de 5%, assim. Então, o principal problema de segurança pública, que a gente sabe que também tem uma relação muito forte com a falta de pessoas ocupando os espaços públicos, falta de acessibilidade, falta de espaços. Então, acho que essa pesquisa ela confirma bastante coisa para a gente, assim, né? E claro que assim, isso também não, como que eu posso dizer assim, a gente pode aplicar essas pesquisas em outras travessias também para identificar esses usos potenciais, né, e essas razões, mas foi bastante importante para a gente, assim, trazer, assim, a gente fala, né, como que é aquele problema, mas quem sofre esses problemas também, né, então a gente traz um pouquinho dessa discussão que é bastante importante, assim, também. Então, só para comentar também, eu acho que assim, foi super positivo, né, essa experiência, né? Eu estou muito acostumado a fazer fotos, vídeos, a parte de pesquisa realmente para mim foi legal acompanhar, então eu fui lá no local para distribuir prancheta, para levar os questionários impressos, e aí também vale registrar o envolvimento dos voluntários, né? Então teve pessoal do Bike Anjo, estudantes de um centro universitário aqui de Brasília, UDF, então, até para propiciar, né, essa atividade de pesquisa, né, com o pessoal mais jovem, estudantes, foi muito legal. O pessoal que foi, né, gostou. E para fazer os registros ali também, né, a gente está com um acervo aí de fotos e vídeos muito, muito bacana, além dos dados que o João Pedro aí fez uma compilação bem legal. E é isso, comprovar realmente, né, não só por meio de imagens, mas com dados, com respostas. E outra questão que eu gostaria de frisar também, né, além desses números que a gente vê lá, das pessoas que a gente vê, essa demanda reprimida. Na verdade, mesmo que não passasse gente, passasse muito pouca gente, não foi o caso, mas assim, tem essa questão, as pessoas que, especialmente quem tem restrição de mobilidade, não passa por ali porque não consegue. Então é outro fator que a gente precisa levar em conta também nesse convencimento, né, dos gestores públicos, né? Se por acaso vier com esse argumento, não, isso aí é pouca gente, é insignificante. Poxa, mas realmente com as condições inadequadas, né, realmente não dá para esperar muita coisa. Então, acho que esse é um ponto que a gente sempre deve destacar, seja para o pedestre ou para o ciclista, nem sempre o número, se ele for baixo, é um bom indicador, né, porque a cidade muitas vezes é hostil com quem não está de carro. Acho que assim, é só uma curiosidade também que eu vi nessa aplicação de pesquisa, assim, né, foi que uma coisa para todos os coletivos, assim, pensarem de fato a motivação dos integrantes ao longo do projeto, né? As pessoas estão com um monte de outras demandas e tal, então tem aqueles outros trabalhos, e o que eu vi, assim, nessas aplicações a campo, e acho que talvez isso serve para várias iniciativas, né? Quando a gente conversa com os pedestres, a gente se apresenta, explica mais ou menos o objetivo do projeto, e a gente pergunta se a gente pode fazer uns 3 minutos de perguntas, né? E muita gente apoiou muito o projeto, assim, né? Poxa, que legal, é isso mesmo que precisa e tal. Então, acho que, assim, particularmente, assim, talvez se a equipe não está muito motivada, vai aplicar uma pesquisa, porque você sai com uma dose de... Assim, você sai com um empurrãozinho muito gostoso, assim, sabe? Você sai com um apoio bem legal. Então, tem gente que quer saber mais e onde que a gente busca mais informação. Então, acho que você tá ali, né, conversando com esse pessoal e tendo esse apoio, para mim, pelo menos, foi bem legal, assim, gostei muito, foi super importante também. Eu acho que até é uma dica prática isso que o João Pedro falou, que eu fui, né, em todas as idas a campo, mas eu não apliquei, eu fiquei ali mais nos bastidores e fazendo registros, fotos e vídeos. E eu percebia isso realmente, né? Gente que ia lá aplicar pesquisa, às vezes a pessoa, não, eu tô com pré-sal, né? A pessoa ia insistir e a pessoa acabava papeando, ficando mais Quer tempo e conversar? tal. Então, eu acho que é isso, realmente a pessoa está ali motivada, não, eu vou lá, vou conseguir a pesquisa, vou ver quais são os problemas, e é meio que pegar no laço, assim, né? E a pessoa se sente importante ao falar, né? Isso é muito legal, acho que fica como registro positivo aí do projeto, aí, acho que essa pesquisa, essa persistência aí na busca dos dados.
Muito legal e inspirador ouvir a experiência de vocês com pesquisa, porque geralmente quando a gente fala em pesquisa em campo, né, às vezes já fala, meu Deus, vou receber muitos nãos, mas vocês trazem isso de uma forma muito positiva, acho que é isso, né, houve um empoderamento pelo lado de vocês, dos voluntários, mas também das pessoas que estavam ali, né, de que mesmo que elas não tivessem, entre aspas, botando a mão na massa, elas fazem parte desse processo, né, e é justamente isso. Como é que a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente não está falando com quem está passando pelos problemas ali diariamente, né? Então, muito, muito legal mesmo ouvir a experiência de vocês. E dentro, né, todos os aspectos que vocês estão trabalhando desde o começo no desenvolvimento do processo de intervenção, né, nas travessias aí do Eixão, como que vocês veem que o Lab está contribuindo para colocar essa ideia na rua? Assim? Quais as principais pérolas assim, que vocês levam desse processo? Acho que um ponto importante é isso de você ter um cronograma, né? Que você tem lá os eventos, tem é, as conversas virtuais, você tem prazo. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Acho que é o compromisso de ambos os lados, né? A gente de entregar, né? Vocês realmente de motivarem, de terem conteúdo ali para passar. Então, assim, essa série de conteúdos, né, que vocês passaram, né? A questão lá do relatório também referente ao recurso que a gente recebeu. É, eu acho que essa organização que está por trás é fundamental, lá os podcasts, e assim, o que é bacana também, que eu acho que fica não só para a gente que está participando ativamente, mas fica para outras pessoas que podem acessar o conteúdo, né? Então, assim, eu acho que a questão das publicações também, eu mesmo, antes de começar o projeto, né, eu não tinha aberto para ver aquela sobre a mobilidade a pé no Brasil, assim, uma coisa fantástica. Então, assim, acho que não só a experiência, mas o conteúdo, né, que está disponível aí é importante, além desse compromisso, né, da gente ter um cronograma, porque, assim, claro, a gente tem outras demandas, ninguém está só por conta disso. Então, acho que é importante você ter prazos e entregas. Eu acho que esse também é um ponto super importante aí para reforçar o compromisso. E assim, uma coisa também que acho que a gente aprendeu bastante, e viu, assim, de fato, a gente conseguir, assim, acho que foi uma das primeiras conversas que a gente teve, se eu não me engano, foi com a Paula, assim, né, a gente foi questionado sobre os objetivos intermediários, assim, e às vezes a gente, muito idealista ali, pensa naquela cidade e tal, então, acho que conseguir botar o pé no chão e acho que, acima de tudo, alinhar, assim, sabe, poxa, às vezes aquele projeto, né, ele tem um certo tempo de vida, assim, um certo prazo. Será que para mim foi positivo? Para Maria Lúcia e para o Irá foi diferente? Acho que um alinhamento do tipo, qual é o que a gente quer, né? O que a gente acha que pode conseguir, o que não depende da gente. Esse alinhamento é bem importante. E acho que, assim, uma coisa que eu é, observei em outros coletivos pela mobilidade ativa, assim, acho que como todo mundo assim é apaixonado pela cidade, né, gosta muito do tema, acaba discutindo de fato só a cidade, só aqueles problemas, só os projetos e muitas vezes a gente não olha para dentro, assim, não olha para a gente, né? Então assim, às vezes o coletivo precisa de um processo seletivo, precisa se organizar, precisa ter uma gestão de contas, organizar aqueles orçamentos. Então, acho que assim, de, dos vários anos que eu estou nesses movimentos, a gente dificilmente olha para dentro e fala como a gente pode melhorar os nossos processos, a nossa organização. Então, foi bastante legal, assim, sabe, ter essa pausa para a gente olhar um pouquinho para a gente, se estruturar enquanto projeto, enquanto iniciativa, acho que foi bem legal. Bem legal, gente, ouvir vocês falando. Do nosso lado também é um constante aprendizado. E acho que a gente está nesse caminho construindo junto, né? A gente começou lá em março com essa visão de onde a gente ia chegar em agosto, mas é o que a gente sempre fala, né? A gente está dando um pequeno grande passo. E é bem isso que vocês trouxeram, né? Então a gente tem um ideal ali, que muitas vezes pode até parecer uma visão utópica, né? Mas acho que de sem utopia a gente não vive.
E como é que a gente faz, né? E dar esses pequenos passinhos para a gente chegar lá naquela visão e justamente, né, juntar com a galera que está afim disso, que está em contextos diferentes, mas muitas vezes a gente vê desafios que são similares, né? E esse processo de olhar para dentro também é uma constante, né? A gente reflete o que a gente está fazendo para o mundo, para a sociedade, para a cidade, a maneira com que a gente está auto-organizado, né? Então, muito legal saber que contribuiu nesse processo com vocês também. E, né, que a gente pode esperar por aí? Quais são os spoilers que vocês podem dar do que está por vir aí dentro do Brasília Andando os Eixos? O Iá soltou aí que vai vir um vídeo aí super legal nas redes. Conta pra gente um pouquinho de como que estão artigos, os pontos de contato de vocês também, para quem quiser acompanhar mais. Então, quanto aos vídeos, né, a gente soltou um já no YouTube, né, do Brasília para Pessoas, que é uma síntese ali do projeto. A gente quer fazer mais alguns, 3 ou 4, né, especificando, detalhando ali, né, o projeto, qualquer intervenção, falando aí dos resultados da ida a campo. Então, a gente está aí com o Henrique aí já com essa demanda aí, né, para editar os vídeos. Espero que a gente consiga, que a ideia é ter vídeos curtos, né, para ser uma coisa bem direta. Que mais? A gente teve aí as rodadas de conversa com o governo, né, tanto com a administração regional do plano piloto, quanto a mais recente, tanto envolvendo o Detran quanto a Secretaria de Mobilidade. Então agora a gente ficou com a demanda de passar detalhes para eles, para ver se realmente a gente consegue executar. E assim, a nossa ideia, claro, é tirar do papel a proposta, mas eu acho que o objetivo, assim, um outro secundário, mas que não deixa de ser menos importante, eu acho que é justamente repensar a cidade, né? Trazer isso aí, trazer o projeto como um repensar, né? Por que que a gente precisa só de uma via expressa hostil? Por que a gente não pode criar soluções, ter um acalmamento de tráfego, ter redução de velocidade? Então a gente entende como um primeiro passo para humanizar ali o eixão, que é o muro. Realmente a gente tem um muro aí que é o eixão que corta a cidade norte a sul, e para mim é inconcebível, né? Eu que uso a bicicleta no dia a dia, né? Vou muitas vezes com os meus meninos, né? Eu tenho dois de 12, 13 anos. Realmente, quando eu estou com eles, a situação é diferente. Então, eu tenho uma bicicleta grandona, né? Então, eu vou guiando, os dois vão atrás, e eu me desloco ali, vou por baixo do eixão. Agora, se eu tiver com eles, cada um numa bicicleta, a situação é diferente, porque assim, eu não vou colocá-los em risco ali. Então, assim, a gente precisa de uma cidade realmente que a pessoa possa, vou daqui, vou lá para o outro lado do eixão, não, eu vou sair e vou em segurança. Quer dizer, por que isso de uma cidade excludente que você não consegue passar aqui da parte oeste da cidade para a parte leste? Bom, eu não uso carro por opção, mas por que que a pessoa, eu conheço casos assim, por que que a pessoa usa no dia a dia a bicicleta para ir nos seus trajetos regulares, mas se tiver que ir para o outro lado da cidade tem que pegar o carro porque tem um muro? Então, assim, eu acho que acima de tudo, até estou fugindo um pouco aí da pergunta, mas eu acho que no fundo é isso, é repensar a cidade, seja por meio desse projeto nosso, que seria piloto ali, seja por meio de outras obras, né? A gente vê muitas obras aqui de túneis, viadutos, inclusive o próprio governo fala da maior obra viária do Brasil, que é um túnel, né, que vai pensar na fluidez motorizada, né? Por que que a gente tem que continuar com essa lógica, né, de torrar milhões em obras que vão ampliar a fluidez automotiva? Por que que a gente não pode repensar a cidade e criar vários projetos com esse mesmo recurso que vão mudar a cara da cidade, que vão trazer mais pessoas, que vão tirar os cadeirantes de casa, que eles vão poder circular pela rua, que eles vão poder ir da parte leste para a parte oeste da cidade tranquilamente, sem precisar chamar um Uber, sem... Então, acho que é isso, fugir um pouco, mas eu acho que o repensar a cidade, sensibilizar os gestores, acho que é o grande desafio. Eu posso só, assim, só pontuando de fato, assim, essas questões a gente teve uma agenda com
o governo foi bastante positivo, assim, então a gente não veio com um projeto pronto do tipo, façam isso ou façam aquilo, assim, a gente, pô, senta junto com a gente, vamos pensar junto esse projeto, assim, então foi muito bacana, assim, a gente ter um resultado positivo dos técnicos do governo, a gente vai ter uma próxima agenda, assim, com mais pessoas, né, então, de fato, agora, com pessoas que podem encaminhar essa decisão ou mesmo tomar essas decisões, esses encaminhamentos. Então, basicamente, a gente fez uma apresentação super rápida do projeto para o pessoal do governo, foi coisa de 8 slides, algumas figuras. A gente ficou, e a gente vai fazer agora um retorno com todo o conteúdo, né? A gente vai juntar um monte de coisa que a gente já tem de urbanismo tático, a gente vai comentar muito mais disso, né? A gente tem uma série de montagens que o Henrique já fez daquele cruzamento de como que aquele design, como que o urbanismo tático pode evoluir para uma solução definitiva. Então a gente vai juntar todo esse documento, né? Então muita informação que a gente coletou e aprendeu tanto no local como desses grandes temas, como urbanismo tático, encaminhar para eles, a gente vai ter uma próxima agenda com mais gente, né? E aí a gente já vai começar a discutir de fato, poxa, uma faixa aqui, como que a gente vai fazer? Eu estou imaginando que vai ser bastante nesse formato, e em paralelo a gente está com essa série de vídeos, né? A gente está marcando o presidente do Detran, né? Então, olha aqui o projeto, marca no Instagram, para ele já ficar sabendo mais ou menos do que está sendo pensado, assim. Então vai ter esse segundo trabalho, assim, de convencimento, assim, né, de divulgação do projeto. Acho que é isso, e os pontos de contato, principalmente a gente coloca informações mais densas mesmo no site do blog, Brasília para Pessoas. Acho que o Irá pode colocar aqui depois certinho o link, e também no nosso Instagram, Brasília para Pessoas, onde a gente coloca as principais atualizações do projeto de uma forma um pouquinho mais leve, mais bem-humorada, mais didática. Muito legal, gente. Queria parabenizar vocês assim por toda a articulação e mobilização que vocês construíram aí, realmente. E acho que essa motivação, né, e essa vontade assim de agarrar as oportunidades que surgem, as aberturas, né, dentro principalmente do poder público, que realmente sem eles fica difícil, né, de a gente fazer alguma coisa e dando esses passinhos assim de formiguinha, chamar eles para dentro do formigueiro, né, que acho que até pegando um pouco do gancho do que o Irá falou lá no começo, para que, né, esse campo do ativismo não esteja restrito a nós, né, enquanto cidadão, mas que ele esteja aí presente em várias ações para tornar as nossas cidades melhores, né. A gente tem aqui mais uns 10 minutinhos e o pessoal do PROD colocou uma pergunta que, se em geral, é mais difícil um convencimento técnico ou político, na visão de vocês. Acho que para desenvolver o projeto, você entende bem. Assim. Pois é, boa pergunta. Eu vou arriscar aqui, né, até com base no que eu já falei dessa questão da cidade muito voltada para o automóvel, com projetos aí, inúmeros projetos, né, de túneis, viadutos, alargamentos de vias, né. Assim, a minha visão é realmente que o entrave maior é essa questão política mesmo, de vontade política. Não, nós vamos mudar a cara da cidade, nós vamos reduzir a velocidade, realmente vamos ampliar calçadas. Então, assim, tirando dois projetos, né, em andamento, assim, que eu conheço, que são ali no setor de Rádio TV Sul e a própria Dado 3 Sul, realmente que estão passando por revitalização, melhoria das calçadas, realmente os outros projetos que se destacam realmente são voltados à fluidez, né, para os motoristas. Então, assim, acho que a questão técnica tá bem resolvida, né? Inclusive, a gente tem vários exemplos, né? Não só de urbanismo tático, que a gente não precisa nem trazer de fora, a gente já tem bons exemplos aí, tanto de São Paulo, tenho visto aí Recife, Fortaleza, quanto às soluções de caráter definitivo, né? Seja redução de velocidade, seja boa sinalização, seja redesenho da via para, né, disciplinar os motoristas. A gente sabe que o excesso de velocidade e imprudência são grandes fatores aí de colisões, de mortes. Então, eu acho que
as soluções técnicas realmente estão bem registradas, bem documentadas, temos ótimas referências aí, né, em publicações. Então, assim, a minha percepção é isso, que realmente o entrave é mais de ordem política, realmente, do que de ordem técnica. Acho que, rapidamente complementando também, é de ordem política, claramente, sim, e, e assim, com relação à parte técnica, assim, claro que não tem um desenho definido do que a gente quer um desenho que garanta segurança, mas isso está completamente aberto, assim, mas o que é bastante importante, assim, é que, acho que até esqueci um pouco que eu ia comentar, assim, mas assim, justamente por isso que a gente insiste na ideia do urbanismo tático, né? Porque você vai construindo aquelas soluções à medida da observação, com baixo custo. Então, a gente fala, poxa, vocês têm dúvida de alguma solução técnica? Vamos pensar em propostas de urbanismo tático. Vocês não precisam gastar numa obra pronta que pode ter algum equívoco de distâncias e tal, pontos cegos, né? Vamos usar urbanismo tático. Então, acho que o argumento também do urbanismo tático para fazer ajustes, ele é muito positivo para superar algumas dúvidas técnicas que podem surgir, evidentemente, nesse projeto. E é legal que, acho que isso faz o gancho com uma outra pergunta que surgiu aqui, que se seria, né, qualquer ação no espaço público, se ela seria política, considerando o que vocês falaram. Para mim, cortou, não ouvi direito. Se qualquer, tem uma outra pergunta aqui, né, se qualquer ação no espaço público seria política. Eu acho que assim, é você exercer cidadania, né? Você realmente tá, primeiro, a insatisfação, né? A indignação, que aliás a gente está aí com a campanha Calçada Selada, né? E andamento aí na reta final. Eu acho que é isso, né? Você tá cidadão, você tá ali caminhando e você vai registrar, né? Vai encaminhar. Eu costumo fazer muitos registros na ouvidoria aqui do governo local, né? E buscar soluções. Eu acho que é um ato político, sim, né? Acho que é exercer cidadania e, né, primeiro, você viu o problema, você vai registrar, vai denunciar, e o passo seguinte é buscar soluções. Eu acho que dessa forma você realmente exerce cidadania e cumpre seu papel. Se o outro lado lá, né, a quem cabe realmente resolver o problema, se não faz, aí já é outra questão. Mas a gente, quanto nosso papel cidadão, acho que é esse. E muitas vezes eu acho que falta isso, né? Muitas vezes a gente acha que fica na indignação ali, reclama, mas não busca os direitos. Então acho que sem dúvida, acho que o próprio caminhar já é um ato político, né? Você quando caminha e vê tanto de barreiras, de tropeções que você leva, é, eu me sinto indignado e por isso que enfim, acho que esse é o papel, acho que ir atrás e buscar soluções. Assim, claro que a gente tem algumas atividades mais institucionais, assim, outras um pouquinho mais técnicas, mas, né, tudo que a gente faz é político, né? Como a gente se expressa, como a gente se veste, como a gente anda. Eu falo que todo ciclista pedalando, ocupando um espaço público ali, né, reivindicando um espaço, um trânsito seguro, tá dando uma excelente contribuição, tá trazendo uma discussão sobre a política que a gente quer, então, sem dúvida nenhuma. Assim. A gente tem as partes mais técnicas de projeto institucional, mas tudo que a gente faz e divulga e fala é bastante político. Bem legal, gente. Me faz até pensar, assim, né, que muitas vezes a gente quer formalizar antes de testar, né? E acho que a ideia aqui é justamente essa, né? Da gente ir lá testar, né? No caso do urbanismo tático, ver o que dá certo, depois formalizar, né? Então, eu acredito também que seja esse um grande desafio, né? A gente sair desse meio que é o urbanismo tático e, de fato, transformar isso numa política pública, num projeto, enfim, meio padrão, né, e concretizar essas ideias ali com reforma civil, mas eu acho que realmente é,
esses passos, apesar de ir indo um atrás do outro, eles vão ser fundamentais assim, para a gente olhar daqui a uns anos e falar, nossa, isso, né, no caso de vocês, isso fez diferença para a gente reformar as 32 travessias aqui no Eixão. A gente está encaminhando aqui para os minutinhos finais. Queria agradecer a participação de todo mundo que ficou aqui com a gente, os comentários, as interações. Agradecer vocês também por toda a dedicação, esforço no projeto, e por acreditar junto com a gente de que é possível, né, a gente juntos aí construir uma cidade mais humana, melhor, segura para todo mundo. E queria perguntar se vocês querem deixar alguma mensagem final, que aí a gente já encerra. Acho que assim, para quem quiser acompanhar, né, seguir aí no Brasil para Pessoas, né, seja Instagram, Facebook ou o próprio blog, e no YouTube. E assim, aproveitar essa oportunidade realmente, né, eu acho que essa busca, né, por uma cidade humana, né, eu acho que ela até nesse período de pandemia é uma forma de você também, meio que uma higiene mental também, né, de você se manter ativo e continuar sonhando. Acho que, não sei, acho que é uma mensagem assim de inspiração, né, para quem realmente, também quero começar, me empolguei, eu acho que vale a pena lutar aí pelos pedestres, pelos ciclistas, assim, né, procura uma organização, né, enfim, procura pessoas que já atuam, essa parte de voluntariado é super importante também, né, sempre tem demanda aí, atividade para fazer, então, eu acho que a mensagem é nesse sentido, né, acho que pessoas jovens, de qualquer idade aí, acho que podem contribuir. Estou até lembrando aí da Maria Lúcia, sei que é uma integrante da equipe, já tem um pouco mais de idade, mas está aí ajudando, está aí se envolvendo. Então, assim, acho que não tem idade para a gente correr atrás dos sonhos e arregaçar as mangas. Então, mensagem aí de esperança até para não só para a busca de uma cidade melhor, para um indivíduo melhor. Acho que faz bem a gente sonhar e realmente buscar nossas metas aí. Assim, acho que como mensagem final também principalmente agradecer o LabMap por todo o apoio, por esse empurrão super importante que a gente teve no projeto, que nos ajudou bastante, está nos ajudando, e de fato, assim, se a gente tem uma cidade, uma cultura que a gente não gosta, a gente quer mudar, né, é importante sempre lembrar, né, tudo que está na via, está na cidade, é um reflexo da cultura. Então a gente tem que sempre trabalhar, né? Nada é uma solução final, né? Tá tudo sempre em um processo de transformação. Então acho que sempre a gente trabalhar ali para aquela cidade que a gente quer ver, para aquela cidade que a gente acredita, né? E a parte construída a gente muda, né? Tá tudo mudando. Muito bom, gente. Muito obrigada a todo mundo. Aí seguimos para esse empurrãozinho final que o Lab tá se encaminhando, né? A gente termina isso no começo de agosto, então sigam o pessoal do Brasília para Pessoas, sigam com o Anda também, que a gente está sempre divulgando o trabalho maravilhoso que todas as equipes estão fazendo. E parabéns, gente, parabéns por todo o trabalho mesmo. Um beijo grande para todo Valeu mundo. demais. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, Tchauzão. tchau. Tchau. Até.